voz de Deus. Nós temos que parar para ouvir o que Deus tem para nos dizer. Então, nesse momento agora, vamos deixar todo aquele papo que às vezes a gente quer colocar em dia, vamos deixar lá em casa, depois a gente conversa, mas vamos parar agora um pouquinho e vamos meditar na palavra do Senhor. Amém? Quantos podem dizer amém? Amém, aleluia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Jonas. Faz muito tempo que a gente não ouve falar sobre Jonas, mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Jonas, né? Jonas, ele quis se esconder de Deus. E muita gente hoje está querendo se esconder de Deus, mas ninguém consegue se esconder de Deus. Ainda que você desça ao mais profundo abismo, Deus vai estar. Ainda que você suba no céu dos céus, Deus vai estar. Ainda que você vá para os 4 continentes da terra, Deus vai estar. Ainda que você vá para Netuno, para Saturno, para todos os planetas, Deus vai estar. E aqui, Deus está. Deus está aqui nesse lugar. A grandeza de Deus é tão tremenda que por mais que o nosso vocabulário queira expressar, nós jamais vamos conseguir dizer quem é Deus. Porque Deus é dono de tudo. Deus é dono da vida. Antes que houvesse tudo, Ele já existia. Então Ele é o nosso Deus. Ele quebra o aço, corta a lança, despedaça os carros do fogo. Fala para nós, aquietai-vos de saber que eu sou Deus. É esse Deus que nós servimos. Aleluia. E Jonas quis se esconder de Deus. Vou estar lendo aqui apenas os 3 primeiros versículos de Jonas. Jonas 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Então Jonas, Deus já chamou Jonas. Jonas já era um profeta de Deus. Jonas não era qualquer um. Jonas era um profeta de Deus. E quando você é um profeta de Deus, você não é qualquer um. Você é um profeta de Deus. Você é um representante de Deus. E Deus ordenou para que Jonas fosse a grande cidade de Nínive, porque o pecado e a maldade de Nínive já tinha cheirado mal às narinas de Deus. E Deus queria que Nínive fosse destruída. Mas Deus enviou Jonas. E o que Jonas quis fazer? Jonas quis fugir da presença de Deus. Em vez de ir para Nínive, quis ir para Tarsis. Às vezes Deus te manda fazer algo e você fica querendo pegar atalho. Mas Deus não é Deus de atalho. Deus é Deus de caminhos retos. Então quando Deus dá uma ordem para a gente, Ele diz: vai, vai. Obedeça, obedeça. E nós temos que obedecer a voz do Senhor. E Jonas então quis fugir da presença de Deus e desceu para Jope, pegou um navio, pagou a passagem e quis ir para Tarsis, tentando fugir da presença de Deus. E a Bíblia diz que ele entrou naquele navio e aí de repente Deus enviou ali um vento, tempestade, raio. Vocês imaginam em alto mar, o vento querendo jogar aquele navio a pique, imagina como é que foi a turbulência naquele alto mar. Eu não sei como é que está a tua vida aí também, se você está se sentindo no alto mar e parece que as ondas vêm para cima de você, sopra vento, sopra raio, sopra tudo, mas eu quero dizer para você que Deus está no teu barco. Mas ali, ele estava naquele barco e os marinheiros começaram a perguntar: o que é que está acontecendo? O que está acontecendo nesse navio, gente? Por que isso? Por que toda essa tempestade? Por que tudo isso? E a Bíblia diz que eles lançaram sorte para ver quem é que caía. E aí quem foi? Jonas. Correram para ver onde é que estava Jonas. Jonas estava fazendo o que, gente? Dormindo.
sua embarcação fica em perigo, porque às vezes você está dormindo. Às vezes lá na tua casa, a família está tudo passando por problema e você está dormindo no porão. Mas Deus está dizendo para você hoje: desperta, tu que dorme, Cristo te esclarecerá. O Senhor está dizendo para você que é tempo de despertamento e não tempo de dormir. Muita gente hoje está querendo dormir enquanto está tudo pegando fogo e ele está querendo dormir. Mas ali, quando então chegaram até Jonas e perguntaram para ele: quem és tu? De onde você vem? O que acontece? Por que por causa de toda essa turbulência? Aí naquele momento então ele disse quem ele era, que ele estava fugindo de Deus, que ele era o profeta de Deus. E naquele momento eles falaram: o que nós vamos fazer então? Porque eles já tinham jogado as bagagens no mar. E ele disse: pode me lançar ao mar. Gente, aqui mostra também que ele foi corajoso, porque ele sabia que aquela embarcação estava em perigo, e se ele continuasse naquele barco, daquele jeito, aquele barco ia pique, não iria só ele, iria todo mundo que estava naquele barco. Mas ele disse: pode me lançar no mar. E quando eles lançaram Jonas no mar, então naquele momento cessou o vento, cessou a tempestade, parou. O mar voltou à calmaria. Naquela época, Jonas era no tempo da lei, não era no tempo da graça. Não era como hoje: Senhor, eu não gostaria de ir aqui para São Paulo, não, eu estou a fim de ir para Ourinhos, né? E Deus, mas está na era da graça. Naquela época era lei, olho por olho, dente por dente. Deus falou para ele que era livre, não adianta ele querer ter ido para Tarsis. E esse foi todo o problema, porque ele desobedeceu. E a Bíblia diz que quando ele foi lançado no mar, então um grande peixe engoliu a Jonas. Gente, vocês já imaginaram que é ser engolido por um grande peixe? As algas marinhas sufocando com certeza, peixe vindo para dentro da barriga daquela baleia, e aquele sufoco, né? Eu imagino, eu nem posso imaginar o sufoco que Jonas estava dentro de um ventre de um grande peixe. Tem momentos na vida que você também está se sentindo sufocado, como se você também estivesse dentro do ventre de um grande peixe. Mas naquele momento, mesmo no ventre de um grande peixe, ele se lembrou que Deus é vivo, é real, e que mesmo no ventre daquele peixe, quando ele gritasse por socorro, Deus lhe ouviria. Porque não importa a tua situação que você está, não importa o lugar que você está, mas se você pedir por socorro para Deus, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. E ele gritou por socorro naquele momento, e Deus ouviu a oração de Jonas. E aí então aquele grande peixe o lançou na beira da praia. Aquele grande peixe, para ser bem direto, vomitou ele na beira da praia. E aí então ele caminhou um pouco, foi até a grande cidade de Nínive. Porque, gente, por que ele não queria ir para Nínive? Não é que Nínive era uma cidadezinha qualquer. Nínive era terrível. Pelo que se ouve na história, o povo era canibal, o povo era terrível, o povo matava, eles não tinham clemência com ninguém. Mas aí ele foi, pregou para aquela cidade, e a Bíblia diz que os habitantes daquela cidade, eles se renderam aos pés de Deus, eles se vestiram de sacos, eles fizeram jejum, e eles aceitaram ao Deus que Jonas estava pregando. Até o rei de Nínive aceitou ao Senhor naquela época, também se vestiu de saco, também jejuou, e Jonas dizia para ele: dentro de 40 dias o Senhor destruirá a cidade de Nínive. Mas todos eles se renderam a Deus. E sabe o que aconteceu? Porque quando o povo se arrepende dos seus pecados, quando o povo pede para Deus misericórdia, não importa quem ele é e não importa quem ela é, o Senhor perdoa os pecados, e do passado Deus não lembra mais. Aí aquilo que era
acontecer. E nós vemos então que essa cidade todinha, inclusive o rei, se rendeu aos pés do Senhor. Aí sabe o que aconteceu, gente? Aí Jonas parou em frente à cidade, perto do mar, e ficou olhando a cidade, esperando ela ser destruída. Olha só como que é o ser humano. Ele ficou lá, né? Não, agora só ficou vendo. O que aconteceu? Deus mudou o rumo da história. Deus não destruiu Nínive, porque Nínive se rendeu aos pés dele. Jonas ficou bravo, revoltado. Ficou muito zangado com Deus. Ele disse, mas Deus, como é que pode? Esse povo perverso, terrível. Mas Jonas, né, eu acredito que naquele momento, Deus falou, mas Jonas, você mesmo pregou o povo, e agora você mesmo está querendo que o povo voa, né? Mas aí a Bíblia diz que Jonas estava naquele sol castigando, esperando Nínive ser destruída, e aí começou a queimar a cabeça dele. O sol começou a queimar, e ele bravo. Aí de repente Deus fez brotar uma aboboeira no meio daquela areia, fez brotar uma aboboeira e ela fez sombra para Jonas. E ele ficou todo feliz, né? Nossa, olha, agora sim, né? Agora estou aqui, mas olha que refrigério. Daqui a pouco, Deus também fez com um bichinho pequeno picasse aquela aboboeira e a aboboeira secou. Aí Deus, como é que pode chamar um refrigério e depois mata a árvore? Ele falou assim, Jonas, você tem mais dó dessa aboboeira do que toda essa cidade que eu salvei? E às vezes nos nossos dias as pessoas também questionam, murmuram por tantas coisas pequenas, né? Mas Deus faz tanta coisa grande por nós, Deus faz algo tão tremendo por nós, e às vezes as pessoas se embaraçam com coisas pequenas e questionam Deus, murmuram contra Deus. Mas o que eu quero dizer para você mais essa noite, que assim como Jonas tentou se esconder de Deus, não tente se esconder de Deus, porque você não vai conseguir se esconder de Deus. Ninguém consegue se esconder de Deus. Tem gente que sai da igreja e vai para as drogas, prostituição, e acha que lá Deus não está vendo ele. Mas Deus está vendo ele. Deus está vendo ela. Seja onde você estiver nesse mundo, Deus está vendo você. O nosso Deus contempla todos como tocha de fogo. Os olhos de Deus são como tochas de fogo. Então ninguém consegue se esconder da presença dele. Ninguém consegue. Tem gente que quer caminhar sozinho e tem gente que diz assim, eu vou deixar para servir a Deus quando eu estiver bem velhinha ou bem velhinho, porque aí eu já fiz tudo que eu queria fazer, eu já curti o mundão do jeito que eu queria curtir. Mas eu quero dizer para você, quem que garante que você estará vivo até a tua velhice? Então o tempo de Deus não é amanhã, o tempo de Deus é já, o tempo de Deus é agora. Levanta-te, invoca o teu Deus, levanta, clama por Deus, e Deus vai te usar, Deus vai te abençoar, Deus vai mudar o rumo da tua história. Deus muda o rumo da nossa história quando nós clamamos por Ele, quando nós acreditamos que Ele verdadeiramente é quem Ele diz ser. O que acontece nos dias de hoje, que muita gente brinca de ser cristão, acha legal, é tão legal ser cristão. Antigamente as pessoas tinham vergonha de ser cristão. Ai, nossa, vão achar que eu sou cristão. Hoje é até chique ser cristão. Mas desde que você seja cristão lavado e remido no sangue do Cordeiro, porque nós temos que fazer a diferença no mundo. Você tem que fazer a diferença, eu tenho que fazer a diferença. Deus nos chamou para que nós fizéssemos a diferença nesse mundo. Nós não fomos chamados para ser apenas mais um, mas você foi chamado para ser diferente. Você foi chamado para ser diferente. Se coloque de pé na presença de Deus e diga, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Assim como o Senhor usou a Jonas, Senhor, usa-me também nesse século em que eu estou vivendo.
daria glória a Deus todos os dias. Nós somos um povo que Deus chamou e vocacionou. Você tem algo tão importante aí com você que se chama o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Quando você chega com esse nome Jesus, algo acontece diferente. Quando você chega com esse nome Jesus, você vai tocando aonde você vai passando, algo diferente vai acontecendo, porque a glória do Senhor vai descendo. Quando você vai ministrando e você vai dizendo em nome de Jesus, receba o impacto do Espírito Santo, em nome de Jesus, fale em línguas estranhas nessa noite, em nome de Jesus, seja curado nessa noite, em nome de Jesus, se levante nessa noite, em nome de Jesus, volte para o braço do Pai. Quando nós nos levantamos na presença do Senhor, quando nós nos levantamos na presença do Senhor, algo diferente acontece. A glória do Senhor começa a descer. A Bíblia diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Quem sabe você pode se perguntar hoje e dizer: cadê o fulano? Cadê o Bertano? Pergunta para Jesus, mas a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Eu louvo a Deus porque nesse lugar nós adoramos ao Senhor. Eu louvo a Deus porque nesse lugar nós sentimos a presença do Senhor. Eu louvo a Deus porque nesse lugar eu tenho visto a glória do Senhor. Ainda que você de repente não tenha visto a olhos nus, mas com os olhos espirituais nós contemplamos o mover do Senhor Jesus neste lugar. Com os olhos espirituais nós vemos o que Deus está fazendo aqui. Uma igreja em Cornélio Procópio, ter muito mais igreja na África do que dentro do Brasil, isso é Deus na nossa vida, isso é Deus neste lugar. Deus tem salvado pessoas de longe e de perto. Tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu tempo. O tempo de Deus nós não sabemos, mas o que eu sei é que eu já estou vendo a glória do Senhor. Quantos já estão vendo a glória do Senhor nessa noite? É algo lindo. Nós sentimos a presença de Deus. Não tem dinheiro que pague você sentir a presença de Deus. Não tem dinheiro que pague a glória do Senhor dentro da casa dele. Existem lugares vazios que você não sente mais nada. Mas quando você adentra dentro da casa do Senhor, quando você fala com Ele, Ele fala conosco, a glória dele, a presença dele é algo glorioso. A presença de Deus é tremenda, mas depende de mim e de você. Mas não queira se esconder de Deus. Diga: Senhor, eu cansei de me esconder de Ti. Quantas pessoas são chamadas para círculo de oração, pessoas são chamadas para grupo de jovens, pessoas são chamadas para fazer tantas coisas, mas tem se escondido de Deus. Mas eu quero dizer para você que é tempo de você voltar ao primeiro amor e de você dizer: Senhor, eu não quero mais me esconder de Ti. Eu não quero mais sofrer, Senhor, mas eu quero sentir a Tua presença. E aí você vai ver o que é que Deus vai fazer na vida de vocês. Vamos nos colocar de pé, porque hoje o tempo, gente, né? Juninho, põe aí para mim palavras da Oriente. Eu gostaria de você que precisa de uma oração, que você chegasse até a frente e nós vamos estar orando por você nessa noite.